Estudar fora do país é um sonho que acompanha a vida de muitos estudantes brasileiros, principalmente quando se chega no ensino superior. Para alguns, parece algo distante, mas pouco se sabe das oportunidades de internacionalização que existem dentro das próprias universidades. E para conhecer um pouco desses programas e modalidades de ensino disponíveis aos estudantes universitários, o Ângulos e Ideias de hoje traz como tema intercâmbio no ensino superior. E para nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre esse assunto, trazemos hoje a coordenadora dos programas de mobilidade internacional da UFMA, Conceição de Maria Araújo, a membro da Liga de Internacionalização Universitária da UFMA, Amy Maramaldo, e a peruana tradutora pública Lorena Camusso. O Ângulos e Ideias já está no ar. Sejam todas muito bem-vindas. Bom, no Brasil existem programas específicos dentro de universidades voltados a promover o ensino internacional, mas ainda são poucos os estudantes ocupando essas vagas. Então eu começo perguntando, atualmente, o que tem dificultado mais essa entrada dos alunos nesses programas de internacionalização? Olá, Jéssica, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês e com as meninas Lorena e Amy. Então, depende do programa. Como tu disseste, a UFMA e todas as universidades federais, elas têm uma gama de oportunidades de internacionalização. E como vocês sabem, a internacionalização é uma política pública, né, implantada dentro da educação, com o objetivo de fomentar essa internacionalização que já existe há muito tempo no Brasil e que antigamente era feita só pelos ricos, que mandavam seus filhos para estudar no Portugal. E a partir desde 2010, eu creio, começou um grande programa fomentado pelo governo federal, que foi o programa Ciências Sem Fronteiras. E a grande dificuldade desse programa de início era a língua, era a barreira da língua. Quer dizer, tinha-se as oportunidades, o programa foi criado e depois descobriu-se que brasileiro não fala inglês. E não fala não só inglês, não fala francês, não fala espanhol. Só fala português. Só fala português. E daí que foi criado o Idiomas Sem Fronteiras, né? Na realidade, foi feita a coisa inversa. Era para ter sido criado o primeiro Idiomas Sem Fronteiras, para depois o Ciências Sem Fronteiras. Mas foi um que acabou sendo filho do outro. Então, a primeira barreira é realmente a barreira da língua. Mas, mesmo assim, o governo, na época, porque tinha muito recurso, fez com que os alunos passassem, às vezes, 6 meses, 9 meses, fazendo um curso de línguas na universidade para onde eles estavam indo, para só depois começar a fazer realmente as disciplinas específicas da graduação. Então, realmente, até hoje, dependendo do programa de mobilidade, a grande barreira ainda é a língua estrangeira, porque a língua estrangeira é o passaporte. Como é que foi para vocês essa dificuldade? Essa primeira dificuldade, né? Porque eu acredito que tiveram várias. Então, Jéssica, é um prazer estar aqui no programa para poder falar um pouquinho disso, né? E, assim, a questão da língua, como a professora falou, realmente era um entrave, né? Até então, porque eu lembro que na época que eu concorri para o edital do Santander, para ser um bolsista do Santander, eu lembro que a única opção era o México, né? A cidade do México. Então, a gente ainda se tinha um edital com poucas pessoas concorrendo, porque nem todo mundo tinha, né, o conhecimento da língua do espanhol. Então, como tinha que comprovar o idioma, então acabava que eram poucas pessoas que se inscreviam. E eu lembro que na minha época ainda tinha poucas pessoas, né? Hoje em dia, como tem em Portugal, então a gente vê que o pessoal acaba colocando um pouco, né, o medo dessa questão do idioma e vai pela questão do Portugal, né? Pelo português e por ser mais fácil. Então, realmente, essa questão do idioma é um grande entrave. Mas eu também gosto muito de falar que, às vezes, a pessoa... Como eu faço parte da Liga de Internacionalização Universitária, a gente percebe que, não, além do idioma, tem também a questão de que, às vezes, muitas... Assim, questão mesmo individuais do aluno, da pessoa que está na graduação, dela não se preparar. Sabe, às vezes ela começa no curso e às vezes ela não tem talvez um estímulo, sabe? Ela não tem alguém que guie ela para dizer, olha, você pode ser um bom profissional, você pode ser um bom acadêmico, né?
Porque é uma coisa que não está... Aliás, é paralelo uma coisa à outra. Você ser um bom acadêmico e, consequentemente, ser um bom profissional. Então, dentro da universidade também, eu enquanto membro da LIU, a gente vê que acaba que também é um entrave essa questão de que o aluno ele não tem talvez esse estímulo, ou então ele não tem esse direcionamento para ele poder se engajar, ou então ser um aluno que se interessa em participar de um intercâmbio, sabe? De ter uma experiência de um estágio internacional, de ter uma experiência internacional, né? E a gente sabe que hoje em dia o quanto isso é importante para um currículo, né? Até para mesmo se destacar, né? No mercado, como Seria essa dificuldade de conciliar, né? As duas coisas. Para você, Lorena. Jéssica, muito obrigada pelo convite, realmente. E sim, concordo plenamente com vocês duas, assim, o fato de eu ser peruana, né, isso já é uma dificuldade não tanto no idioma. Eu acho que, além disso, porque todo idioma, ele vem junto com a cultura. E, por incrível que pareça, muitas pessoas falam assim, mas se a gente está tão pertinho, é América Latina, é tudo o mesmo pacote, né? Não, é bem, bem diferente. Então, eu ficava pensando naquilo que a professora Conceição falou, né? De que uma coisa puxa a outra, né? É o idioma, mas é a cultura. E, em certa forma, é importante você saber que quando você chega em um local, você pode até se comunicar, porque no meu caso foi bem diferente. Eu já vim para aqui, para a UFMA, com um convênio, que é o convênio PECG, que alguns estudantes aqui na UFMA já mais ou menos conhecem, né? Que é uma parceria entre o Brasil e vários países do mundo, né? Da África, tem os países da África, tem Angola, tem o Peru, tem a China também. Então, uma das exigências do convênio é você saber a língua, pelo menos o que foi dito na minha embaixada, né? Quando eu concorri a uma vaga para vir para cá, a embaixada, eles colocavam vários requisitos. Um deles é ter o CELPE-BRAS, que é a proficiência que nos garante, a nós estrangeiros, saber a língua, para não ter uma dificuldade, aquele embate quando você chega em sala de aula e você não entende nada do que o professor está falando, vai fazer um trâmite e não tem como se comunicar. E não tem essa questão que, por exemplo, eu já percebi bastante na Europa, que tem um famoso padrinho, que não tem aqui. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na UFMA, não tinha isso. Graças a Deus, assim, o brasileiro é muito receptivo, o nordestino mais ainda. Então, não faltava uma pessoa pegar na minha mão e me levar para me ajudar, Encontrou vários padrinhos, né? Sim, encontrei vários, não encontrei só um. Então, assim, o idioma é importante você ver esses negócios dos editais, se, por exemplo, precisa da proficiência, no caso do espanhol, o dele, no caso do francês, o Delphi, no caso do inglês, pode ser o TOEFL, pode ser o IELTS, outros certificados que eles te garantem, né? Mas eu sempre faço um balanço. Não se esqueçam que não só precisa do idioma, também precisa de saber um pouquinho da cultura. Porque, querendo ou não, é um respeito onde você vai e você tem que se envolver também nessa situação, porque são diferentes embates que você tem que saber. E eu acho que essa é a questão, às vezes, dos próprios brasileiros quererem não saírem da zona de conforto. Que eu vejo, às vezes, assim, não, vou fazer o Santander de Portugal, ou às vezes também, que eu já vejo muito agora, né? Vamos fazer o Santander, que agora tem no Peru, tem no México também, que eu vi, né? Porque eu acho que o espanhol é muito parecido com o português, se posso me virar com o portunhol. Mas não é assim. Quando você vê, por exemplo, no famoso Cidadão do Mundo, que é o novo projeto que agora está tendo, né? Você percebe que esses alunos que estão fazendo espanhol com professores que são daqui do curso da UFMA, existe uma grande dificuldade deles entenderem o espanhol, que supostamente deveria ser mais fácil. É o que a gente pensa, né? Que é mais fácil. Vocês falaram dos programas que vocês fizeram parte, aí eu queria entender um pouquinho mais sobre os programas, as possibilidades. E aí eu peço que vocês comecem falando das experiências dos programas de vocês, depois a professora dá essa visão mais geral. Pode falar um pouquinho, Amy? Então, eu participei do programa do Santander, né? De Bolsa do Santander, que é um programa que ele, até então, ele já está bem estabelecido, né, aqui no Brasil. E ele tem tanto em universidades públicas, né, quanto particular, que eu vejo. E o Santander, na verdade, ele tem várias, vamos dizer assim, que categorias de bolsas, né, posso dizer assim, né, em relação a programas de intercâmbio e tudo. E ele era, até então, exclusivamente para a América Latina, né? Então, ele ainda é, para a América Latina. E aí, assim, na época, quando eu participei, eu fiquei um pouco, assim, naquela coisa de, não, vou tentar, mas vou tentar pela experiência.
né? Eu não pensei que fosse passar. Eu disse, não, vou tentar porque é uma coisa que eu quero fazer, então vamos ver o que dá. Vamos ver se dá certo. Vou tentar. E aí fui, né? Tentei, fui em questão Foi uma semana, porque eu fui realmente, sabe, assim, tipo, não, é uma oportunidade, eu vou perder? Não, peraí. E aí, com uma semana, eu fui lá e deu muito trabalho, passei noite sem dormir, mas consegui, né? Eu organizei a papelada, né? Porque até então, resumindo tudo, como a gente sempre gosta de resumir a questão dos documentos que você precisa para um intercâmbio. O mais importante é o teu coeficiente, né? A forma como tu te prepara durante toda a faculdade, durante toda a universidade, ou não, porque até então o programa, se não me engano, a partir do terceiro período, não é? Você já pode participar, né? É melhor a partir do terceiro período. Do terceiro período, né? Então, eu já estava no quinto período por ali, então eu já tinha mais ou menos uma ideia do que eu queria, né, fazer em relação dentro da minha área, que é o turismo. E aí, essa questão do coeficiente, ele é bem importante, né, dentro dos editais. Ele sempre vem dizendo, né, qual é, né, o coeficiente que é mínimo, que é o 7, né? Exatamente. E é porque, no caso, depende, né? Tem uns que são 7, tem outros que são 8. Eu lembro que na minha época era 8, né? Era 8 e além disso também a questão do idioma, como a gente já falou, e também a carta de motivação, né? E a questão de você ver da pessoa, acho que é uma coisa que eu, na época, eu ficava encantadíssima, que era de procurar as universidades, entrar nos sites de cada uma e ver a grade curricular, não, A matriz. Isso, a matriz, e ver exatamente aquilo que eu iria cursar lá, né, no caso, e que ia fazer essa equivalência, né, do curso daqui com o curso de lá. E eu lembro que, nossa, eu passava noites vendo isso e eu achava o máximo entrar lá no site da universidade e poder ver, né, direitinho como que é. E aí vinha a carga horária, né, o nome dos professores, você podia entrar em contato com seus professores desde então, com a coordenação e dizer, olha, eu estou tentando uma vaga para a universidade de vocês e tal. E eu lembro que na época eu também tive muita segurança na universidade que eu escolhi, porque eu tive muita facilidade de comunicação com eles. E eu lembro que desde então isso foi assim, para mim me deu muita tranquilidade, na verdade, para eu chegar lá. Porque eu lembro que eu mandava e-mail e eles logo respondiam, sabe? Já se sente acolhida, exatamente. né? Eu já não tinha tanto problema em relação, sabe? A ficar preocupado se ia dar certo, se eu ia passar ou não, mas eu sabia que pelo menos eles estavam ali tentando também, né, me ajudar de alguma forma. Então, uma outra dica também que eu até deixo é ter esse contato com a universidade e já ver desde então essa receptividade em relação a isso, aos intercambistas, que de alguma forma ou de outra, a universidade acaba que vai ser também meio que a sua base, né, quando você chegar no outro país. Então, assim, é mais ou menos por aí que eu digo que é assim o caminho que você deve, na verdade, se preparar, né, para o intercâmbio. Lorena, já no meu caso foi totalmente diferente. Porque, assim, em certa forma, é bom o que a Amy acabou de falar, assim, a universidade de fora, quando você está procurando, no caso, porque Santander também tem uma base, já tem há muito tempo que está se consolidando. Não estou dizendo que o PEC-G não. Das universidades. Sim. Essa é uma grande diferença. No caso do PEC-G, não. Assim, quando eu entrei em contato... Eu vou contar mais ou menos desde o início, né? Vamos começar pelo começo. Eu sou do convênio PEC-G, né? Que o convênio que, como eu já expliquei, tem várias, que as universidades brasileiras, tanto estaduais como federais e privadas, elas têm com outros países, né? No caso que eu venho do Peru, o meu processo era bem diferente. Como eu já disse, eu precisava da língua, eu não podia fugir desse requisito. Então, já a embaixada dizia assim, você tem que ter o seu histórico completo, uma nota mínima X, você tem que, obviamente, tudo do Peru, porque sempre a pergunta é a mesma. Lorena, você fez Enem? Não, gente, eu não fiz Enem, que é sempre o que eu falo, né? Porque Enem é só acho que o vestibular é estipulado no Brasil, né? Então, fora do Polo Brasil, não existe. Então, o PEC-G, ele pede você, obviamente, não ter nacionalidade de jeito nenhum brasileira, seja de algum país da América Latina ou dos países membros associados ao Brasil, ter uma nota mínima, no caso do meu histórico escolar, né? Porque não é do meu histórico da faculdade, porque eu vim fazer... Exatamente, porque eu vim fazer uma graduação nova. Eu já era formada no Peru como tradutora, como você me apresentou, mas eu vim fazer outra graduação.
E aí tem todo esse negócio na barriga, né? As borboletas na barriga. O que eu vou fazer no Brasil? Quais são as universidades que têm convênio? E aí, por exemplo, uma deficiência que eu achei no meu país era justamente a embaixada não falar essa diferença que tem aqui no Brasil, de que a universidade federal ela tem muito peso do que uma estadual, que uma privada, porque a minha realidade no Peru é totalmente diferente. A minha realidade é a universidade privada é a melhor no Peru. Tipo, uma PUC da vida ou uma Universidade de Lima, são universidades privadas e elas têm muito peso. Então, quando eu fiz fazer a minha candidatura, eu só olhava universidades privadas aqui, né? Sem saber isso. E aí eu fui entrar em contato com alguns amigos aqui e alguns amigos falavam, a grande maioria que eram do Sul, falavam assim, não, pode escolher qualquer universidade, que é de boa, não. E aí eu escolhi 2 universidades, né, que tem essa opção, não sei se é assim no Santander, mas no meu caso, eu tinha a opção de, na hora da inscrição, me inscrever em 2 universidades e outra das coisas, por exemplo, o PQG, o trâmite, tudo é pessoal, nada é eletrônico, então eu tinha que levar tudo original, tudo legalizado. Umas coisas que Amy falou, realmente, é muito difícil você correr atrás da documentação. Se você não tem orientação, você vai pirar. Isso é... Força de vontade. E força de vontade. É assim, e com certeza a professora Conceição sabe disso mais do que ninguém, porque nós vivemos, assim, infelizmente, nosso estado, ele não tem essa... digamos assim, uma base forte de intercâmbio. Então, por exemplo, para correr atrás de um tradutor público, para correr atrás da documentação, para você fazer a proficiência, a gente não tem exame de proficiência, a gente passou a ter através de Idiomas Sem Fronteiras. Mas, assim, aqui antigamente não tinha, quando eu cheguei inicialmente aqui, não tinha esse teste. E o teste é importante, que é um dos requisitos que você precisa. Às vezes você tem que ir para outro estado, o mais próximo aqui é Fortaleza, para você fazer uma prova. E aí, será que o aluno tem esse dinheiro para fazer essa prova? O governo vai bancar esse gasto que ele vai fazer para ir e vir? E tem outro negócio, o passaporte. Aqui demora pelo menos uns 30 dias a 15, com sorte, para ele chegar. Você tem que agendar o passaporte aqui. Às vezes você tem que ir para outro lugar. Então, o trâmite em si, né? a burocracia, ela já tira uma vontade muito grande de você quiser. O visto também, né? Que aí, no meu caso do México, por exemplo, como eu sou maranhense, eu teria que ir só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro que eu posso resolver a questão do visto. E aí é assim, cada estado, né, se resolve em outro estado, por exemplo. Então, assim, é essa questão assim, muito forte do processo. Aí tira uma vontade muito grande de você ter que fazer um trâmite. E só a vontade de fazer o trâmite, sem contar os extras, que seria o dinheiro, porque uma tradução pública ela não vai ser menos do que R$150, só as taxas, sem contar os outros gastos, né? E aí também tem o fato de, no meu caso, eu não recebi... Quando eu soube que eu vinha para a Universidade Federal do Maranhão e estava aceitando o curso, eu peguei uma greve aqui. Então, assim, eu tentei entrar em contato com a universidade, ninguém me atendia. O meu próprio coordenador, ele não sabia que existiam estrangeiros aqui. Sendo que quando eu cheguei, eu já tinha um histórico de vários estrangeiros. Mas, assim, não existe uma comunicação como no caso de você. Agora que a universidade se está preparando, graças aos seus setores como professora, ou outros projetos de pesquisa, que ela está preparando o aluno desde o início do curso para ele saber assim, não, é importante um aluno de turismo ter um intercâmbio, porque se ele vai fazer turismo, como é que ele vai se identificar em outro lugar? Para o aluno, por exemplo, de letras, ele tem o domínio da língua que ele está estudando. Não estou dizendo que seja necessário você fazer um intercâmbio para você ter o domínio da língua, porque você está estudando letras, idioma X. Mas se é importante, se a universidade está te oferecendo isso, por que não correr atrás? Com certeza. Bom, e aí a gente vai fazer um intervalo rapidinho para voltar com a sua fala, dando esse panorama geral, já que a senhora teve esse feedback, que eu acho que não é de agora, né? Mas aí, diante da fala das meninas, a senhora explicar um pouquinho para a gente sobre esse trâmite geral, tá bom? Ok. A gente volta já já.